Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. Morre um médico, Ricardo Menegola, em decorrência do Covid. Ele é mais uma vítima aqui de Erechim dessa doença. E também, colisão frontal deixa 5 feridos na RS 311. Carreta tomba no interior de São José do Ouro. E Polícia Rodoviária Federal recupera automóvel que havia sido roubado e prende homem aqui em Erechim. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira ao meio-dia com as informações de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. E olha, nós já começamos com imagens aí de Erechim para você, né? Céu aí nublado aqui em Erechim nesse momento. Você que está acompanhando a gente, temperatura na casa dos 23 graus, né? Um dia bonito aí, mas tem previsão de chuva, previsão de pancadas. Daqui a pouquinho a Tayane do Carmo vai passar para a gente as informações do tempo, então não saia daí. Mas a gente já começa com uma notícia triste, viu? Olha, morreu na última sexta-feira o médico Ricardo Menegola em decorrência da Covid-19. Ele é mais uma das 107 vítimas da doença aqui na nossa região. Faleceu na tarde desta sexta-feira em decorrência de complicações da Covid-19 no Hospital de Caridade em Erechim, o médico ortopedista e traumatologista Ricardo Luiz Menegola, de 64 anos. Ele estava internado desde o dia 26 de novembro. Ricardo Luiz Menegola era médico cooperado da Unimed Erechim e fazia parte do corpo clínico do HC. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta a falar do Covid-19 aqui na região do Alto Uruguai, né? No estado do Rio Grande do Sul, teve regiões com bandeira preta e não se descarta a possibilidade da região de Erechim entrar para a bandeira preta logo mais às 6 da tarde. Já eu explico melhor para você essa informação. Vamos falar de trânsito agora. Uma colisão frontal deixou 5 pessoas feridas na RS 311. O acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira, envolveu uma caminhonete e um automóvel. Te liga. 5 pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre 2 veículos na RS 331 entre Gaurama e Viadutos na tarde dessa sexta-feira. Um dos veículos era uma van com placas de Maximiliano de Almeida, o outro uma caminhonete Pajero com placas de Gaurama. Todas as vítimas foram levadas para a UBS de Gaurama. Logo após, 2 homens que viajavam na van foram encaminhados para exames em Erechim. Outro passageiro foi medicado e liberado. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, com o apoio dos bombeiros de Gaurama. Uma carreta tombou no interior de São José do Ouro na madrugada do último sábado. O motorista teve ferimentos, ele foi socorrido, passa bem e está internado no Hospital São José. O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo que ele conduzia tombar na madrugada deste sábado no interior de São José do Ouro. O acidente aconteceu próximo à comunidade de Pontão. Segundo os populares, o veículo fazia o sentido Lagoa Vermelha a Barracão, quando saiu da pista e tombou. O motorista foi socorrido e levado para o Hospital São José. Não há informações sobre o estado de saúde dele. E uma colisão entre automóveis provocou aí o capotamento de um veículo aqui em Erechim. O acidente aconteceu na manhã da última sexta-feira, no trevo aí que faz a interseção entre a BR-153 e a RS 311, na saída para Gaurama aqui em Erechim. Te liga. Um veículo modelo VW Gol capotou na manhã desta sexta-feira em uma colisão com uma caminhonete no trevo de acesso da BR-153 à IRS 331, próximo ao bairro Copas Verdes, em Erechim. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e recomendou o registro aos motoristas de um boletim de ocorrência no site da PRF ou da Polícia Civil. Nenhum dos motoristas apresentava vestígio de álcool. E a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma caminhonete furtada da Prefeitura de Concórdia, Santa Catarina. Quem havia roubado essa caminhonete é uma adolescente de 16 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse não é o primeiro crime desse... Como que se chama isso mesmo? Os menores infratores? Tem um outro nome para esse cara aí, né? Então, esse não é o primeiro crime dele não, viu? Dessa vez, veja na reportagem o que aconteceu. Policiais rodoviários federais receberam a informação do furto de uma Saveiro
pertencente à Prefeitura de Concórdia, Santa Catarina. Momentos depois, um veículo com as mesmas características foi visto transitando na BR-153 em direção a Erechim na tarde desta sexta-feira. Os agentes federais abordaram a Saveiro, conduzida por um adolescente de 17 anos, e então confirmaram que era a mesma caminhonete furtada. Em consulta às ocorrências policiais do menor, os policiais perceberam que no dia 30 de novembro ele havia sido apreendido em um fato bastante semelhante na cidade gaúcha de Coxilha, quando foi flagrado com uma motocicleta modelo Yamaha que havia furtado horas antes em Concórdia. O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia. Já a Saveiro foi recolhida e será devolvida à Prefeitura de Concórdia. Muito bem, gente, tá aí, né? Tá aí essa informação, né? Enquanto essa lei brasileira seguir desse formato, né? Que 16 anos ainda pode seguir fazendo qualquer crime por aí, não é culpado, as coisas vão difícil para melhorar. Olha aí, um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com um carro roubado aqui em Erechim. Dentro desse automóvel também foi encontrado balas de pistola calibre 9mm. O homem também era procurado pela Justiça e o veículo havia sido furtado em Campo Bom, se eu não me engano, no meio deste ano. Te liga. Um homem foi preso em Erechim após ser flagrado dirigindo um automóvel Siena roubado na tarde deste sábado na BR-153. Com ele, os policiais também encontraram munições de uma pistola calibre 9mm. De acordo com a PRF, os policiais receberam a informação do Serviço de Inteligência sobre um veículo suspeito transitando no sentido Passo Fundo-Erechim. O carro foi abordado e era conduzido por um homem de 34 anos natural de Osório. Os policiais rodoviários federais constataram que o Siena utilizava placas clonadas de outro veículo de Porto Alegre, mas na verdade tratava-se de um automóvel roubado em Campo Bom, em julho deste ano. O roubo foi cometido por 2 criminosos em uma motocicleta, que abordaram o dono do carro com uma arma de fogo. O homem preso em Erechim, segundo a PRF, possui várias passagens pelo sistema penitenciário e tem várias ocorrências policiais por crimes de roubo, furto, receptação, porte ilegal de arma de fogo, entre outros. O preso foi levado para a delegacia, onde foi feito o registro do flagrante. O Siena foi recolhido e será devolvido ao proprietário. Olha agora o caso da médica sequestrada aqui em Erechim, viu? Atenção, esse caso que repercutiu muito no mês ali de setembro, se eu não me engano, né? Entre setembro e outubro. Olha, os acusados, um casal que sequestrou a médica Tamires Gemelli, foram aí denunciados pelo Ministério Público e a denúncia já foi aceita pela Justiça, viu? Eles podem pegar de 12 até 20 anos de cadeia pelo crime. Te liga. O Ministério Público denunciou na última semana os 2 indivíduos presos pelo sequestro da médica Tamires Regina Gemelli da Silva, que aconteceu no dia 16 de outubro deste ano em Erechim. A vítima foi mantida em cativeiro até o dia 21, nos municípios de Itá, em Santa Catarina, e Cantagalo, no Paraná. A denúncia já foi aceita pelo juiz da primeira vara crime de Erechim, Marcos Luiz Agostini. Os suspeitos agora se tornaram réus do processo. Segundo o Ministério Público, a pena para o crime de extorsão mediante sequestro qualificado varia de 12 a 20 anos de reclusão. Os acusados permanecem presos no presídio estadual de Erechim. Olha, 2 homens foram presos em São José do Ouro por furto e receptação. As prisões aconteceram na tarde de último domingo, quando a Brigada Militar foi comunicada que, próximo à cidade de Barracão, um homem saiu de uma mata carregando uma motosserra e uma televisão, e que nas proximidades havia um veículo Monza suspeito. Os policiais de Barracão foram até o local e perceberam que uma casa havia sido arrombada e que ninguém estaria nela. Nas buscas pelos veículos suspeitos, mesmos foram abordados já na rodovia. O motorista de 24 anos, natural de São José do Ouro, já tem várias passagens por antecedentes de furto. Dentro do carro foi encontrada uma furadeira e com o suspeito R$300 em dinheiro. Durante a abordagem, ele confirmou que teria sido o autor do furto. Também já havia vendido a motosserra
motosserra e a televisão furtada para um homem que mora no interior de São José do Ouro. Policiais de Barracão e São José do Ouro foram então até a casa do suspeito da receptação. O homem de 36 anos, também com várias passagens pela polícia por furto e receptação, confirmou que havia comprado o televisor de 32 polegadas e a motosserra. Os objetos e os dois suspeitos foram apresentados na delegacia de polícia de São José do Ouro. Segundo a polícia, os dois foram ouvidos e liberados. Seguimos com outras informações e olha, o Ministério Público solicitou a prisão de 5 pessoas nesse fim de semana aqui em Erechim. Olha, durante o final de semana, o sistema aí que trabalha do Ministério Público, o promotor lá, solicitou a prisão dessas 5 pessoas. Entre elas, um homem que foi preso em flagrante pela Brigada Militar logo após assaltar um supermercado aqui em Erechim. Esse rapaz é detento do regime semiaberto, com mais de 18 anos de pena para cumprir e estava na rua. A prisão preventiva dele foi decretada aí pelo Poder Judiciário e ele voltou para o presídio aqui de Erechim. Também 2 homens flagrados pela Brigada Militar durante a prática de um crime de tráfico de drogas. Um deles já havia sido preso 2 vezes recentemente pelo mesmo crime, sendo solto aí no dia 26 de novembro. E agora foi flagrado novamente com as drogas. A outra prisão foi de um homem embriagado, flagrado com uma arma de fogo ilegal e munições, logo após ter feito vários disparos no bairro Três Vendas, aqui em Erechim. Também foi pedida a prisão de um apenado da comarca de Osório, flagrado na BR-153, lá em Três Arroios, conduzindo um veículo clonado, o objeto de roubo e ainda com munições calibre 9 milímetros. Está aí, né, essa prisão que a gente mostrou da polícia, um excelente trabalho do Ministério Público pedindo a prisão dos suspeitos. Seguimos com outras informações e olha, a Brigada Militar apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. A expectativa é que cerca de R$200 mil tenham sido causados para os contrabandistas. Policiais da Brigada Militar apreenderam na última quinta-feira mais de 2.200 maços de cigarros que vieram do Paraguai em Maximiliano de Almeida. O cigarro estava no interior de uma caminhonete modelo Fiat Ducato. Os policiais chegaram até o veículo, que estava no galpão de uma propriedade rural no interior do município, após receberem informações do Serviço de Inteligência da Brigada Militar. Segundo os policiais, o veículo tinha placas falsas e chassis inelegíveis, e todo o material apreendido, como a caminhonete, foram encaminhados para a Polícia Federal de Passo Fundo. O proprietário do galpão vai responder por crime de contrabando. Acredita-se em um prejuízo de R$170 mil para os contrabandistas com todas as apreensões. Olha, uma briga deixou uma pessoa ferida na reserva indígena de Ventarra. A informação era que teria até baleados por lá, viu? Aí a polícia movimentou um forte aparato na tarde do último sábado, ambulância e tudo mais. Chegou lá, apenas um tinha tomado um soco na cara. Veja na reportagem. Uma briga envolvendo grupos rivais deixou uma pessoa levemente ferida no fim da tarde deste sábado na reserva de Ventarra, em Erebango. A vítima teria sido ferida no rosto durante um conflito. Uma segunda pessoa precisou de atendimento médico porque passou mal devido ao ocorrido no local. As primeiras informações apontavam que teria ocorrido uma troca de tiros e 3 ambulâncias de Erechim e Getúlio Vargas deslocaram para a área, mas por questões de segurança foi necessário aguardar a chegada da Brigada Militar para entrar na reserva. Mais de 20 policiais militares foram deslocados para a reserva e garantiram a segurança dos socorristas durante o atendimento e também entraram em contato com lideranças no local buscando acalmar a situação. As 2 pessoas que precisaram de atendimento foram levadas para o hospital de Getúlio Vargas. Relatos apontam que algumas famílias também teriam deixado a reserva por medo de permanecer no local devido ao clima tenso. Olha só, essa questão desses índios aqui na região é muito complicado, viu? O trabalho da polícia, um excelente trabalho, mas quantas viaturas foram mobilizadas para atender essa ocorrência aí, viu? Que coisa! Olha, e uma tentativa de homicídio foi registrada lá em Entre Rios do Sul no último fim de semana. Um homem disparou pelo menos 2 vezes contra o outro. O fato aconteceu na comunidade de Vila União. A Brigada Militar registrou uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado no interior de Entre Rios do Sul. De acordo com populares, um homem foi atingido por vários tiros na comunidade de Vila União. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Não há informações sobre o seu estado de saúde.
O suspeito de cometer o crime teria sido identificado e fugiu do local logo após o ataque em um automóvel modelo Cadete de cor prata. Até o momento, ninguém foi preso. E olha só, meu querido, uma erechinense foi presa por desacato à polícia lá em Passo Fundo. Ela estava numa festa clandestina com uma BMW que estava sendo buscada, com busca e apreensão e com documento vencido, hein? Além disso, ela teve a cara de pau, segundo o registro da polícia, de dizer para os policiais que eles não tinham como comprar um carro daqueles lá. Mas, aliás, nem ela, né? Porque ela estava com busca e apreensão. Veja na reportagem. No início da madrugada deste sábado, a Brigada Militar prendeu uma erechinense por desacato, desobediência e resistência em uma aglomeração com mais de 30 pessoas na Vila Rodrigues, em Passo Fundo. De acordo com informações divulgadas pela rádio Uirapuru, os policiais cumpriam a fiscalização dos decretos que proíbem aglomeração, juntamente com guardas de trânsito, que ao chegar no local constataram que um automóvel modelo BMW com placas de Erechim que estava estacionado constava com licenciamento vencido e uma ordem de apreensão. Ao ser notificada, a responsável pelo veículo desacatou os guardas e logo após os policiais militares. De acordo com o registro, ela teria dito que os mesmos não teriam dinheiro para comprar um carro do porte que ela possuía. A mulher também teria arremessado um telefone contra os policiais e se negado a ser revistada por uma policial feminina. A mulher foi algemada e presa em flagrante por desacato e ainda precisou ser contida, pois tentou agredir os policiais. A motorista foi encaminhada para a delegacia, onde aconteceu o registro do fato. Olha, é de não acreditar realmente esse fato aí que está acontecendo e a capacidade e a cara de pau de algumas pessoas, né? Especialmente dessa senhorita aí que foi presa pela polícia. Acho que foi pouco para ela, né? Porque ela deve ter ido para a delegacia e vai responder um processo aí logo após ser liberado, né? Mas é uma falta de respeito realmente. Olha, uma dupla foi presa com arma e drogas lá em Getúlio Vargas. A prisão aconteceu na madrugada do último sábado. 2 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo em Getúlio Vargas na madrugada deste sábado. Os policiais foram até uma casa no bairro Monte Claro após receberem uma denúncia de que um homem estaria armado e vendendo drogas no local. Ao avistarem os policiais, um dos homens que estava com a arma nas mãos entrou para dentro de uma residência na tentativa de fugir, sendo preso logo em seguida com um revólver calibre 38. Dentro da casa, com outro suspeito, os policiais encontraram 4,5 quilos de maconha, 340 gramas de crack, 304 gramas de cocaína, 10 munições calibre 38 intactas e 2 munições calibre 12 e 2 rádios transmissores. A dupla foi levada para a delegacia e logo após para o presídio estadual de Getúlio Vargas. Muito bem, gente, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e agora nós vamos às informações do tempo aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Você que está almoçando, vamos ver como é que fica o clima no dia de hoje com a Taiane do Carmo. Boa tarde, Taiane. Boa tarde, Leandro, e boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, a previsão, o tempo está dizendo aí de chuva para essa segunda-feira, mas até o momento tem sol, né? Isso, a previsão para essa semana, Leandro, é que tenha bastante instabilidade, então possivelmente pancadas de chuva alternado com sol. O que a gente percebe então nessa segunda-feira, a máxima vai chegar até 30 graus, mínima de 17 graus. Pode chover um pouco, cerca de 17 milímetros. E também para amanhã vai ser a temperatura parecida com hoje, então mínima de 17, máxima de 31, umidade relativa do ar 47%. Ao longo de toda a semana nós teremos o ar bem úmido e na sexta-feira pode ser então que chova com possíveis trovoadas, né? Pode esquentar um pouquinho também. Então a gente percebe que é um tempo bem instável, né?
tem chuva, mas também tem um pouco de sol. Na verdade, a chuva é aquela espécie de garoa que acaba durante o dia dar uma pancada, são as famosas pancadas de verão, né? Ela dá aquela pancada, como aconteceu na tarde de domingo aqui em Erechim, né? Isso, nesse fim de semana a gente conseguiu observar isso, né? Estava o tempo bem quente, digamos assim, e possíveis pancadas de chuva, mas aquela chuva bem rápida, bem isolada. E vai seguir assim, então, pela semana, né? Isso. Bom, nós também teremos aí hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a possibilidade de ver um fenômeno astronômico. Isso, então, de acordo com as informações da Clima Tempo, nós temos que, a previsão é que tenha um eclipse aqui, então, no Rio Grande do Sul. Cerca de 60% da área do Rio Grande do Sul, da nossa localidade, será possível ver. Não, será um eclipse parcial, né? Então, entre os horários do meio-dia até as 3 da tarde, pode ser que as pessoas consigam ver esse fenômeno hoje. Muito bem, né? Lembrando aí que para quem quer ver esse eclipse, né, não dá para olhar diretamente para o sol para você poder ver, né? Vai precisar de um aparelho, um óculos, alguma coisa para poder acompanhar esse fenômeno. Tem outros destaques importantes, Tayane? Não, é isso aí, Leandro. Amanhã nós voltamos com mais informações e vamos ver se o tempo muda ou se fica assim, né? Muito bem, gente. Vamos seguir falando desses fenômenos astronômicos, Tayane, porque você sabia que aqui no Brasil poderão ser observados vários fenômenos, como esse eclipse que acontece hoje, está acontecendo agora, vários fenômenos desse durante o mês de dezembro. Nós vamos ver alguns deles agora nessa reportagem. Para quem gosta de olhar para o céu, dezembro pode revelar surpresas. Pelo menos 3 eventos astronômicos vão marcar com chave de ouro o fim deste ano. A começar neste dia 13, com uma chuva de meteoros chamada de Geminídeas, uma das mais esperadas pelo espetáculo visual. E dia 14 é a vez do eclipse solar. Aqui no Brasil, nós só o veremos de forma parcial. E por fim, dia 21, é a vez do grande encontro de gigantes. É a conjunção de Júpiter e Saturno. O alinhamento é considerado raro porque ocorre a cada 20 anos, mas desta vez é ainda mais. Isso porque tamanha proximidade entre os planetas não era vista há séculos. É isso que está trazendo toda essa atenção para o evento da grande conjunção. Então, mais ou menos a cada 20 anos acontece, só que esse ano eles vão estar especialmente próximos um do outro na noite do dia 21. E você deve estar se perguntando: como será possível fazer essas observações? O que é mais interessante é você acompanhar o fenômeno ao longo do mês de dezembro. Então, no horizonte oeste, após o pôr do sol, você vai conseguir ver 2 pontinhos, como se fossem 2 estrelinhas, mas na realidade é Júpiter e Saturno. Noite após noite, você vai ver que eles vão estar cada vez mais próximos um do outro. O ápice desse encontro é na noite do dia 21. E depois disso, após o dia 21, você ainda vai poder continuar vendo a oeste, após o pôr do sol, que eles vão se afastando mutuamente. Vamos falar do Covid-19 agora. Ora, Erechim segue na bandeira vermelha e 2 regiões receberam bandeira preta. A situação é muito crítica e a cidade vem registrando um número elevado de óbitos. Te liga. Na divulgação preliminar das bandeiras de classificação de risco da Covid-19 no Rio Grande do Sul na tarde desta sexta-feira, Erechim segue em bandeira vermelha, juntamente com outras 18 regiões. 2 das 24 receberam bandeira preta, Pelotas e Bagé, ambas na macro-região sul, além de Cruz Alta, que recebeu a bandeira laranja. Segundo o governo do estado, dos seus 4 indicadores regionais, Erechim alcançou classificação de risco máximo, bandeira preta em 3 deles. É o caso do número de hospitalizações por Covid-19 nos últimos 7 dias, do número de hospitalizações por Covid-19 para cada 100 mil habitantes e da projeção de óbitos. Houve crescimento significativo nos registros de hospitalizações para a Covid-19 nos últimos 7 dias, que passaram de 27 para 47 registros nessa semana, aumentando em 74%, com o registro de 9 óbitos nos últimos 7 dias. Houve crescimento de 13% em relação aos registrados na semana anterior, 8 óbitos.
Conforme os dados, destaca-se que a quantidade de novas hospitalizações em proporção da população é bastante elevada, refletindo na bandeira preta para um indicador de incidência na região, sendo a mais elevada entre todas as regiões Covid do estado. Gente, agora a gente vai fazer um alerta para você. Olha, a MAU está fazendo um alerta e prevê piora nos casos de coronavírus no Alto Uruguai Gaúcho. Veja o que o Jackson Arpini falou e não é descartada a possibilidade de bandeira preta em lockdown aqui para a nossa região. 3 indicadores, como você viu na reportagem, já estão em bandeira preta. Veja. Segundo o último boletim divulgado na sexta-feira, a região 16 registrou ou contabilizou 100 óbitos para a nossa região, o que parecia ser um indicador impossível e o que se demonstra como um número impressionante e ao mesmo tempo assustador. Se contabilizarmos os óbitos que ocorreram no final de semana, sábado e domingo, nós atingimos o indicador de 107 óbitos, 107 perdas de vidas humanas, o que é um indicador tardio, segundo os especialistas, que reflete o expressivo crescimento de casos ativos, e nós vivenciamos isso aqui na região. Em meados de outubro, nós contabilizávamos para a nossa região apenas 48 casos, e em pouco tempo ultrapassamos o indicador de 1.000 casos. Logo na sequência, a gente verificou a evolução ou a elevação das taxas de ocupação dos hospitais que possuem alas Covid, em patamares superiores a 80%, e estamos vendo agora, como já mencionado, através deste indicador considerado pelos especialistas como indicador tardio, o surgimento expressivo no número de óbitos. Em outubro, a região contabilizava 61 óbitos. Decorridos 54 dias, fruto deste crescimento exponencial dos casos ativos, nós ascendemos de 61 óbitos para 107, ou seja, tivemos 46 óbitos em 54 dias, o que reflete que o número de casos ativos remete ao maior número de internações hospitalares e também ao incremento ou um aumento na taxa de letalidade. Nós estamos diante de 2 momentos importantes, 2 momentos tradicionais, que se avizinham: a chegada do Natal e a chegada do final do ano. Esses momentos, pela tradição, oportunizam o encontro, festividades, deslocamento de pessoas, reuniões familiares, e nós precisamos, diante deste novo cenário preocupante e crítico, adotar todas as medidas preconizadas. Quando nós começamos a perceber uma evolução muito expressiva no número de casos ativos, e aqui chama a atenção de toda a população, nós estamos talvez no melhor patamar ou com os indicadores mais promissores da epidemia a nível regional, ou seja, apenas 48 casos ativos, o que oportunizou um crescimento, ultrapassando o indicador de 1.000 casos, elevação das taxas de ocupação dos hospitais e, consequentemente, o surgimento de óbitos. Se, porventura, as medidas não forem adotadas, as medidas preconizadas de prevenção, não forem adotadas nesses 2 momentos extremamente importantes, Natal e final de ano, nós poderemos ter um crescimento exponencial a partir de 2021, porque nós não vamos partir, e aqui chamo novamente a atenção, de um patamar tão positivo ou tão promissor de apenas 48 casos. Nós vamos partir de um patamar, que é o nosso indicador de hoje, que a região apresenta aproximadamente em torno de 550 casos ativos. Se isso ocorrer, nós vamos ter sérios problemas com relação às estruturas hospitalares, que poderão entrar em sobrecarga, tendo em vista que hoje já estão num patamar preocupante, já estão num patamar que chama a atenção das autoridades de saúde, tanto do ponto de vista de estrutura física,
como também de recursos humanos, e caso venha a ocorrer, em decorrência destes encontros, desses momentos festivos, um aumento expressivo de casos ativos, com certeza nós enfrentaremos um cenário muito mais sombrio, já sabedores de que o aumento expressivo de casos ativos leva, inevitavelmente, a uma elevação das taxas de ocupação das alas Covid. Aqueles casos em que ocorre um agravamento do quadro clínico necessitam de uma estrutura mais especializada, ou seja, leitos de UTI, e em decorrência disso, também sabemos, como indicador tardio, que parte dessas pessoas virão a óbito. Fica aqui o recado, fica aqui o chamamento, fica aqui a mensagem para que as pessoas adotem todas as medidas preconizadas nesses 2 momentos importantes que se avizinham, Natal e Ano Novo. Estamos falando de vidas humanas. E quando falamos de vidas humanas, toda ação, por menor que possa ser, são ações importantes, porque ajudam a salvar vidas. Faça a sua parte, dê a sua colaboração. Muito obrigado. Gente, precisamos nos cuidar, viu? Precisamos ter atenção, o coronavírus não é brincadeira. Mudando de assunto, vou falar agora que foi reeleito no fim de semana o presidente da ACIE, Fábio Vendrúsculo. Ele vai para o 2º mandato à frente da associação. Foi reeleito na última semana o presidente da ACIE, Fábio Vendrúsculo. O novo mandato será até o dia 31 de dezembro de 2022. Também foi reeleito o atual vice-presidente da entidade, Roland Kohler, e o presidente do conselho, Claudionor Mores. A eleição ocorreu por aclamação e foi realizada durante a Assembleia Geral Extraordinária no Polo de Cultura, onde também foram escolhidos os membros do Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal da entidade. Já tem o Rodrigo Finardi trazendo os destaques da coluna Pente Fino para você que nos acompanha. E um dos destaques é o retorno aí de voos aqui para Erechim. Rodrigo fala que a Azul, representantes da Azul Linhas Aéreas, estiveram aqui em Erechim verificando o aeroporto e aprovaram, mas ainda não tem previsão de retorno. Veja. Técnicos da empresa Azul Linhas Aéreas estiveram recentemente no aeroporto Comandante Kramer, em Erechim, onde fizeram uma ampla vistoria para ver as condições em que se encontram o local. De acordo com um levantamento feito pelo colunista do Bom Dia, Rodrigo Finardi, no relatório final, aprovaram a pista e as instalações. O objetivo agora seria ter voos regulares com aeronaves de até 12 lugares. Mas não há uma previsão de início para essas atividades. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um intervalo com imagens de Erechim na sua tela. Tem previsão de chuva ao longo do dia, tá nublado o tempo. Eu volto já com os destaques da coluna Pente Fino. Não saia daí. Há 15 anos, a região do Alto Uruguai se vê retratado em suas páginas impressas e nas mídias multiplataformas. Parabéns à equipe do Jornal Bom Dia por primar pela qualidade da notícia e pela competência dos profissionais com compromisso absoluto com a verdade. Esta é uma mensagem do Poder Público de Itatiba do Sul. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Este ano que passou trouxe lições e desafios, mas também serviu para nos lembrar que precisamos dar valor para aquilo que há de mais precioso, aqueles que amamos. Neste Natal de 2020, o Poder Executivo de Ponte Preta deseja a todos que possamos estar ao lado dos familiares e amigos mais queridos e celebrar as bênçãos que temos recebidos pelos caminhos.
boas festas e um maravilhoso 2021 repleto de saúde, alegria e prosperidade. Uma mensagem da Prefeitura Municipal de Ponte Preta. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Poder Executivo de Centenário deseja que neste Natal cada ser humano procure doar um pouco de si, não somente em coisas materiais, mas principalmente em pequenos gestos para com o próximo. Que a magia do Natal nos guie ao longo de todo o ano que está por vir. E que a saúde, paz e amor se reúna para celebrar essa data mágica. Feliz Natal! Uma mensagem da Prefeitura Municipal de Centenário. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus de Amal chama a atenção da população de que o cenário da epidemia da Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação nos leitos hospitalares, faz um apelo à população para que adote com o maior rigor as medidas de prevenção, no sentido de minimizar a disseminação e evolução da epidemia regional. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid. Estamos falando de vidas humanas. Nossa ação pode ser decisiva. Faça a sua parte. Que neste Natal possamos aquecer nossos corações e transmitir amor a todos que nos rodeiam. Feliz Natal para todos e que o ano novo que começa seja cheio de luz e amor. É o que deseja a Alternativa Web a todos os seus clientes e amigos. Hoje estou aqui para apresentar as lentes de contato dentais, que elas dão uma maior harmonia ao sorriso, um sorriso mais amplo e, inclusive, aos pacientes que já fizeram tratamento ortodôntico. Ano após ano, superamos obstáculos que a vida coloca em nosso percurso. A administração de Barão de Cotegipe deseja que neste Natal toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade. Que possamos nos reunir em família para comemorar o fato de estarmos juntos, vivos, com saúde e energia. Boas festas, que Deus abençoe todos nós. Uma mensagem da Administração Municipal de Barão de Cotegipe. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Os momentos de felicidade mais puros podem também ser os mais simples. A família unida, o riso que toma conta da casa, o entusiasmo no rosto das crianças, o carinho que transborda em todos os corações. Feliz Natal! Uma mensagem do Sindicato dos Municipários de Erechim, o CIMI. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, o comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. O Natal é uma das datas mais importantes do ano, o dia do nascimento de Cristo, uma data de renovação, paz e harmonia, e principalmente amor dentro dos lares. Seja com amigos ou familiares, comemore essa data como um momento especial. A administração de Viadutos deseja que todos os bons sentimentos que o Natal traz preencham seu coração, trazendo mais alegria para cada dia do ano de 2021 e que você possa dividir tudo isso com as pessoas especiais que fazem parte de sua vida. Feliz Natal e um feliz Ano Novo! Antes, a vida era assim. Depois,
ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Feliz Natal a todos! Menos presente, mais amor e respeito ao próximo. Que neste Natal possamos oferecer nossa atenção, nossa amizade verdadeira e nosso amor incondicional. O maior desejo do Poder Executivo de Paulo Bento é que nesse Natal possamos irradiar luz e calor para aqueles que nos rodeiam. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Uma mensagem do município de Paulo Bento. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Nesse Natal, vamos continuar plantando o amor e no Ano Novo colheremos a felicidade. Feliz Natal e um próspero Ano Novo é o que o Poder Executivo de Itatiba do Sul deseja a todos os munícipes. Boas festas! Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista. Estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção. O uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Mais um ano chega ao fim. Mais uma vez, o espírito de Natal chega para suavizar nossos dias e trazer brilho e alegria para nossas vidas. Somos gratos por ter vivido mais este ano e por ter tido a oportunidade de aprender e crescer como pessoas. O Poder Executivo de Três Arroios deseja a todos os munícipes um Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Muito bem, gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. Nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Vamos falar de política agora aqui no nosso jornal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como está, Leandro? Início Tudo de semana, certo. Acabando o ano. Isso aí. Olha, vamos ver na coluna do fim de semana, o destaque está para o Castelinho. Todos usam a sua imagem, mas não buscam uma solução, Rodrigo. Olha, esses contrassensos da política eu não consigo entender. Eu faço... Todo mundo homenageia o Castelinho, mas ninguém toca nele. Daqui a pouco vai ficar só uma lembrança. Vou te dar um exemplo. Nós temos um pórtico dos 100 anos aqui na Praça Júlio de Castilhos. Nós temos um monumento. Nós temos um pórtico na entrada da cidade. Nós temos o troféu Castelinho na Câmara de Vereadores. Nós temos todos os desfiles que tem, de 7 de setembro, de setembro, sempre lembra o Castelinho, está ali o Castelinho com maquetes, com coisa. Só que ninguém toca no Castelinho. Eu não consigo entender. Na bandeira de Erechim tem o Castelinho, no brasão do município tem o Castelinho. Então, olha a importância que tem esse prédio de 105 anos. Seguidamente eu volto nesse assunto com algum tema diferente. Como está tocando de governo, eu espero que mexam, que ajustem, que façam um plano, né? E caberá o novo secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Nedimar Alves, que tinha começado um plano de ocupação e não saiu do papel, né? Lembra que teve audiência pública, tudo. Então a gente espera que é um prédio de 105 anos, é o prédio mais antigo. O negócio desse não pode ser deixar que caia, né? O Estado doou, e eu lembro aqui nesse texto, que já tentaram botar fogo nele, não deu certo. Uma vez quase caiu, um prefeito foi condenado por ter feito uma reforma sem licitação, e um erro aquela condenação, aliás. Acho que é por isso que os políticos têm medo de tocar no Castelinho, uma estigma no Castelinho, vou ser caçado, que aconteceu com o Dexame no passado, né?
Não foi caçado, mas ficou cheio de problemas a vida inteira. Cara, se o Castelinho é tão festejado em tudo, em escola, em folder, só não toco nele. Até no Natal agora, para não mudar as características, fizeram não sei se você chegou a ver ali na frente, um desenho, mas um desenho mas muito bonito, bem pensado. Só que não tocaram nele de novo. E não é para tocar, mas é para tocar para reformar. Então eu espero que ele não fique na lembrança que nem a Igreja Matriz nos anos 70. Aí, né? Isso é praticamente uma falta de respeito com a nossa história, né? Porque é uma falta de respeito com a história. Falta de respeito com a nossa história. Lugares como o Castelinho, que eu sempre falo, a casa do professor Mantovani, a nossa estação de trem, são lugares que podiam ser... O próprio prédio da prefeitura. Que agora recebeu uma revitalização, mas que estava bem feio antes. Então são lugares assim da nossa história que estão aí estavam abandonados. Vamos à diplomação dos eleitos. Como é que vai ficar aqui na nossa região, Rodrigo? Dia 18 de dezembro acontece a diplomação dos eleitos de Aratiba, Barra do Rio Azul, Itatiba do Sul, Mariano Moro, Severiano de Almeida e Três Arroio. No dia 18 vai ser tudo no cartório eleitoral, só com os candidatos e pronto. E dia 17... O candidato só vai lá, recebe o diploma e deu. E dia 17, um dia antes, então acontece dos vereadores e o prefeito de Erechim, né? Muito então, bem. Só para... Bom, o PSDB no governo Polis, algo que não existe, é o que afirma o presidente dos tucanos, o Alan Festugato. Existe muita boataria aí que o PSDB pode fazer parte do governo. Ele acabou botando uma pá de cal dizendo que é algo que não existe, que isso não irá ocorrer. Que estaremos ao lado da moralidade, da transparência e do respeito pelo dinheiro público que marcou esse governo, segundo ele, e que os projetos vão irão votar, mas não existe nada, né, nada que diga que eles vão fazer parte do governo. Vamos para esse outro lado aqui, ó. Serei contra projetos de inchar a máquina pública. Quem é que vai ser contra isso? O perfil do vereador reeleito, Renan Sokol, agora nos progressistas, único vereador, porque o progressista tinha 4 vereadores, perdeu 3, então ele encolheu 75%. O próprio ex-prefeito Lois Zanella não ficou de suplente, não se elegeu. Então é um momento delicado os progressistas, é um partido de oposição ao governo, porque está nesse atual governo. Ele disse que o que é bom para Erechim não vai votar, mas qualquer projeto que vier de inchar a máquina pública, ele vai defender ferrenhamente que ele é contra. Né? Então esse é o posicionamento que ele vai manter, que ele teve nos 4 anos, e vai manter agora um perfil independente na sua atuação, o Renan Sokol. Muito bem. Rodrigo, você acha que pelos próximos 4 anos pode ter partido que pode desaparecer aí, já que nós temos esse encolhimento de muitos partidos na Câmara de Vereadores agora? Na Câmara não, porque tu tem mandato eleito, mas os que não conseguiram chegar, provavelmente vão ter que trabalhar muito para buscar um espaço, né? Olha, vamos deixar essa aqui por último. Do lado tem a União para Aumentar a Bancada. Tem o Carlinhos Magrão, é um nome que está agora sendo falado, né, na área da política. Eu, pelo menos, não lembro muito dele ser falado. Não, o Carlinhos Magrão já foi vereador. Já foi vereador. Foi 2 mandatos suplentes, sempre fez 1.000 e poucos votos, ele era do PTB. Ele já foi diretor do Parque do Máquinas, na época que o Tirella era vice-prefeito. Ele já tem uma caminhada longa, Carlinhos Magrão. Ele chega por méritos dele, mesmo ele estando no Parque de Máquinas novamente agora, a gente sabe que o Parque de Máquinas foi dividido entre 3 pessoas os votos, entre ele, o Araújo e o Mário Rossi, que comandou ali, que ele podia fazer mais voto, mas ele conseguiu uma das 3 cadeiras. E ele disse que o partido dele, que é o segundo maior da Erechim hoje, o PSDB, tem 3 vereadores, ele vai trabalhar para aumentar a bancada, e que os 3 estão muito unidos, ele, o Chelsky e o Wallace, já falei com os 2 outro dia, para fazer o PSDB, os tucanos crescerem em Erechim. Esse é outro fato que fim de semana deu muita repercussão nas redes sociais, esse título, Azul aprova o aeroporto aqui de Erechim. Mais um passo nessa longa história, né? Eu tomei todos os cuidados, eu não botei assim, ó, Erechim retoma voos. Não, é diferente. A Azul teve com uma equipe em Erechim, fez uma avaliação das condições do aeroporto e aprovou o aeroporto. Não se sabe se vão querer ter voo regulares, semanais, diários, mas é um primeiro passo que eu digo, né? E outra coisa, o que me levou a crer, e eu divulguei, porque não foi anunciado por um político. Sempre chega perto das eleições, tanto municipal como estadual, nacionais, chega um político aqui e diz que vai voltar os voos, já notou? E não foi um político que me disse, foi um técnico. Inclusive tem um cara de Erechim, que mora em Campinas e é um dos chefes da Azul. Então, não foi por ele, que esse é um cara que eu vou falar no segundo momento, mais informações, mas da onde veio a informação não é de políticos, entendeu? Então, por isso que eu dei um pouco de crédito, porque outra vez nós não entramos, a gente viu que não entrou e não aconteceu, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e checar as informações. Pode não ocorrer, mas o projeto existe, entendeu? Eu não estou afirmando que vai ter voos, eles fizeram um projeto.
Mas daí de comentar, cada um comenta o que quer, né? Porque está na matéria, às vezes. Né? Tem a história da Total Linhas Aéreas aí que acabou não acontecendo, tinha previsão de acontecer porque os voos, segundo eles, não tinham quantidade de passageiros, né, para operar em Erechim. Muito bem. Tá aí os destaques da coluna Pente Fino, pode abrir para mim aqui. E amanhã, Finardi, qual o destaque que nós temos para amanhã? Amanhã tem aí um chutando balde, que eu e o Hélio conversamos na sexta, que é uma questão de, infelizmente, de ver colegas nos copiando. Eu usei até o termo canibalismo porque é só respeito. Hoje as redações estão mais vazias, é difícil tu acompanhar todas as auditorias. Agora, no mínimo, tu tem que ter humildade de dar onde você surrupiou a matéria. A gente vê que isso não acontece ali, infelizmente. Eu fiz um texto, deu uma grande repercussão no final de semana nas redes sociais, ligações do meu privado, e isso eu tinha falado com o nosso diretor, o Hélio, ele quer também publicar no impresso. Eu vou trazer. Isso é uma das coisas. Está tentando descobrir as pessoas do segundo escalão, que não está fácil para o governo nomear. Né? Vamos ficar atento aí para essas repercussões. Tem uma homenagem ao Marcelino, que também provavelmente eu trarei amanhã, do pai de um suplente vereador de Erechim, que foi homenageado lá. Então tem. Agora começa a desacelerar, chega final de ano, é mais difícil. Tem uma troca de governo, vamos acompanhar. Eu falei outro dia aqui, vai ser dia 1º de janeiro, aposto, nós estaremos lá, né? Se deixar entrar a imprensa, depende, vai ter toda uma lógica de mandar o material pronto, e que eu acho até... Né, aceitável nesse momento da pandemia. Que às 8 horas vai ser na Câmara de Vereadores, depois às 9 horas na Prefeitura. Mas vamos aguardar aí. Nós temos bastante trabalho com a movimentação política ainda nessa reta final de ano e início de 2020. Aliás, qual é a primeira promessa do Polis? Já estou cobrando, prefeito, eleito. Diz que em janeiro já ia ter gente mexendo no Distrito Industrial Norte. Então, eu irei, já em janeiro, acompanhar isso. Então, vamos aguardar. Obrigado, Rodrigo, por enquanto. Até a próxima. Até amanhã. Gente, agora nós vamos para o comentário do Igor Miller, porque a gente segue. Opinião você também vê aqui. É justamente apresentar um plano de vacinação. O que eu acho que ainda não foi feito, se foi feito recentemente, sexta ou sábado, enfim. E me refiro ao governo federal. A gente está vendo que a crise sanitária atingiu todo o país, o mundo como um todo. Nós vamos se restringir a nossa realidade. Quer dizer, comércio foi afetado, os diferentes segmentos do comércio, serviços, enfim, uma gama enorme, desestruturou completamente o funcionamento da economia, dos mais diversos ramos de trabalho, comprometendo a renda, quer dizer, comprometendo a existência, em última análise, das pessoas. E não existe absolutamente nada mais urgente do que agora é dar uma resposta, e essa resposta está acontecendo, que é vacinar as pessoas, para que a gente possa preservar a vida delas e, na sequência, restabelecer a normalidade do convívio do trabalho como um todo, socialmente. Então, não tem por que demorar, ou quer dizer, existem várias empresas desenvolvendo vacinas no mundo e a gente não sabe ainda o que o Brasil vai fazer nessa questão. Alguns países já estão vacinando e o que nós vamos fazer nessa questão? Alguém sabe o que nós vamos fazer? Como que vai ser? Nós temos uma rede, uma estrutura de vacinação que sempre funcionou através das UBSs, das secretarias de saúde, das coordenadorias. Quer dizer, tem uma estrutura montada que funciona muito bem. Mas agora, como que essa vacina vai chegar na mão? Vai chegar aonde ela tem que chegar para que as pessoas sejam vacinadas? A gente não sabe disso ainda. Como que isso vai acontecer? Cada estado vai fazer a sua parte, cada um vai comprar. Quem deveria fazer, no meu entendimento, é o governo federal. E esse é o entendimento de vários governadores também. Quer dizer, o governo centraliza e distribui como foi com outras doenças, com outros tipos de vacinação, mas a gente está aguardando, a população aguarda a maneira que isso vai acontecer, porque até agora a gente não sabe. Então, o Brasil está demorando
demorou para entender o que estava acontecendo, demorou para ver que essa doença era letal e estava matando pessoas, e agora demora para dar uma resposta efetiva para a população. E se a gente quiser reduzir ou simplesmente deixar em 2 fatores, quer dizer, o primeiro seria a questão da vida das pessoas. Só por isso já é importante. E o segundo fator seria a questão de voltar à normalidade do trabalho do país. Não é isso que tanto se falou desde o começo, que não poderia se impactar economicamente, então se faça isso de uma vez. Quando que nós vamos ter a resposta efetiva para vacinação em massa no país? E outra, existem vários laboratórios produzindo a vacina no mundo, por que apostar a ficha, todas as fichas numa só? Que se compre qualquer vacina, todas que forem liberadas pela Anvisa, todas que tiverem a liberação pelas instituições brasileiras, todas elas têm que ser legítimas, ser liberadas pela Anvisa, que cheguem às mãos, que o governo compre para fazer a vacinação. Não tem por que ser diferente disso, querer ficar numa vacina quando existem outras e que poderiam também ajudar nesse processo. Quer dizer, é uma demora muito grande e a gente não sabe nem quando que isso vai acontecer. E as pessoas continuam morrendo, continuam tendo problemas e a gente vai continuar tendo todo o reflexo, tanto na saúde quanto na economia, enquanto efetivamente não tiver uma solução. E a solução já está aí, tem que buscar ela e botar em prática. É isso aí. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Seguimos com o Bom Dia Notícias e nós vamos agora com mais um momento de destaques para você. Vamos aos destaques do Bom Dia impresso e digital na voz do Natan Bretenbach. Agora, conferir os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, edição deste fim de semana e da segunda-feira, que traz na capa uma situação preocupante aqui para o nosso município, o Lar dos Velhinhos. 34 pessoas estão em acompanhamento médico aqui em Erechim. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre o Castelinho, que todos usam sua imagem, mas não buscam uma solução. E na página 3, quando saiu a notícia da vacinação, as pessoas gritavam dentro dos apartamentos, uma jovem erechinense que está na Inglaterra. Na página 4, os colunistas de opinião, você confere mais informações na página 6, também artigos de opinião, e na 7, reinfecção, profissionais de cacique doble alertam que a imunidade após contágio é questionável. Na página 8, o Erechim permanece na bandeira vermelha, mas 3 dos 4 critérios para a bandeira preta. Você confere também na página 10, está falando do presidente da Emater, que cumpriu a agenda aqui no município. Na página 11, pai e filho não seja um transmissor da Covid-19, é o pedido aí da prefeitura. A página 12, no mestrado, para não desistir dos sonhos, acadêmico realiza serviço de teleentrega Bela Atitude. Caderno do fim de semana, BD Saúde, fala sobre os 9 principais vícios de postura. Você confere então a visão subnormal. Está falando então que pode prejudicar a sua coluna. E tem um caderno no espaço do Pop do Bom Dia. E na página 14, você confira quem são os estudantes já aprovados em vestibulares neste ano pelo Marista Medianeira. Tem os classificados do Bom Dia, caderno de variedades, e você confere no caderno PET do Bom Dia, aprenda os cuidados essenciais para um cachorro idoso, saiba aí as orientações. O caderno Arquitetura e Construção está falando sobre os quartos de bebês, como ter segurança, praticidade e também conforto. Na página 22, na segurança, programa do 13º BPM é discutido em seminário sobre estratégias, os crimes no campo. Na página 23, você confere os destaques do esporte. O Ipiranga acabou perdendo em jogo neste fim de semana e o Grêmio usou então reservas contra o Goiás. Outras informações você confere também lá no site do Jornal Bom Dia, acessando www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora para você. Olha, o Ipiranga perdeu para o Paysandu em Belém do Pará no primeiro jogo das finais aí da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Agora o time de Erechim tem mais 5 jogos para tentar reverter a situação. Te liga.
O Ipiranga entrou em campo neste domingo para a primeira das 6 decisões do quadrangular final da Série C. Jogando no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, o Canarinho perdeu para o Paysandu por 2-1. O time da casa abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com Vitor Feijão, que arrancou pela direita e cruzou rasteira. Nicolas se antecipou aos zagueiros e da entrada da pequena área empurrou para as redes. Mas o Ipiranga não se abalou e aos 31 minutos, Jean Silva recuperou a bola e cruzou na lateral esquerda da área. Luiz Eduardo subiu mais que todo mundo e de cabeça tocou no canto do goleiro Paulo Ricardo, que estava há 5 jogos sem levar gol, tudo igual. O gol da vitória do Paysandu aconteceu aos 47 minutos, quando Juninho invadiu a área e dividiu com David e caiu. O goleiro argumentou que encolheu os braços, mas o árbitro marcou o pênalti. Tony bateu colocado no canto esquerdo, a bola bateu na trave e entrou, dando números finais à partida. Paysandu 2, Ipiranga 1. O resultado deixou o time da casa em primeiro lugar na chave e a equipe de Erechim em último. No sábado, Londrina e Remo empataram em 0-0. Os 2 primeiros colocados do grupo sobem para a Série B. O próximo jogo do Ipiranga será no domingo, dia 20, às 8 da noite, contra o Londrina no Colosso da Lagoa, em Erechim. Fim de semana também foi de jogos na dupla Grenal. E olha a boa notícia, meu amigo Joy. O seu Internacional venceu, hein? Fazia tempo que isso não acontecia. E o Abel Braga se emocionou, viu? E ele disse que agora o Internacional vai começar a brigar pelo título. Antes tarde do que nunca, né? Veja a fala do Abelão. Nós temos que brigar por tudo aquilo que é possível. Nós não estamos numa equipe comum, num clube comum. Nós estamos um grupo que tem brio, que sabe o que representa, conquistas. Então é o que nós vamos tentar fazer. Viemos de jogo do Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Santos, depois Boca, tudo jogo fora de casa. Animicamente achávamos, né? Porque todos deram secar alto nos testes de ontem, mas ninguém quis ficar fora. Isso é uma atitude louvável. E o mais importante para nós era realmente isso que você acabou de colocar, era vencer o jogo para se manterem no bolo. Nós vamos continuar fazendo jogo a jogo, com objetivos, óbvio. Cada vez que você conseguir ultrapassar ou superar os adversários, você vai se aproximando, né? Foi muito tempo sem vencer e agora voltamos a nos encontrar com vitória, né? Apesar, óbvio, não, hoje o resultado era muito mais importante que a atuação. Já o Grêmio não conseguiu vencer o reserva, o lanterna, na verdade, do Campeonato Brasileiro Goiás. O time tricolor empatou. Mesmo assim, o Renato Portaluppi, após a partida, avaliou de forma positiva o jogo do Grêmio. A gente criou bastante oportunidades, tivemos as chances de fazer o gol, principalmente no primeiro tempo. Faltou um pouquinho de tranquilidade na hora do último passe, acertar também o último passe, até porque eu havia falado para eles que nós tínhamos que trabalhar em cima do psicológico do Goiás, que eles estão numa situação difícil no campeonato. Faltou gol. Eu gostei da equipe, a equipe criou, a equipe teve bastante posse de bola, a equipe se comportou bem, mas infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo, né, que era a vitória. Mas um ponto tá bom, até porque não tem jogo fácil, principalmente se tratando desses jogos onde você pega as equipes lá embaixo e elas estão com a corda no pescoço, brigando para não serem rebaixadas, então não tem jogo fácil. E até porque também a gente colocou uma equipe totalmente diferente hoje para jogar. Muito bem, gente. Mais informações do esporte, jornalbomdia.com.br/esportes para você. Não perde, tá bom? Vamos agora às informações da previsão do tempo. A gente vê como é que fica o clima no restante do estado com a Climatempo.
Nesta segunda-feira, o sistema de baixa pressão que atuava na costa da região sul vai se deslocar mais para alto mar e dar origem a uma frente fria. Com o avanço do sistema, as áreas de instabilidade vão se espalhar e provocar chuva forte e até diminuição nas temperaturas no centro-oeste dos estados de Santa Catarina e do Paraná, inclusive em Chapecó e Foz do Iguaçu. Também pode chover desde cedo, mas intercalando várias aberturas de sol e com alto potencial para temporais no leste catarinense, inclusive em Florianópolis e na região de Curitiba e de Londrina. Na região da Grande Porto Alegre, o dia começa com pancadas de chuva, mas aos poucos o sol aparece e predomina. Também chove no fim do dia nas demais áreas do centro-norte gaúcho. Por causa do avanço das áreas de instabilidade, a segunda-feira será marcada por sol entre muitas nuvens nas demais áreas do litoral do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, Uruguaiana e na região da Campanha Gaúcha, o sol predomina e não chove. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 29 graus e em Curitiba, mínima de 17, máxima também de 29 graus. Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever esses e outros programas do nosso Bom Dia. E hoje a gente não vai terminar com a nossa trilha apenas com imagens de Erechim, sem a nossa trilha em respeito aí às mais de 100 vítimas da Covid-19 aqui na região do Alto Uruguai. No fim de semana nós atingimos esse número. São 100 famílias que perderam pessoas queridas. Pais, mães, avós, tios, tias, colegas de trabalho, que foram afetados por essa doença aqui na nossa região. E para marcar esse momento triste, como sinal para que você tome atento a essa situação, se cuide, preste atenção, que essa não é uma doença fácil, uma gripezinha normal, né, por aí, você precisa ficar atento, viu? Precisa se cuidar, para que a sua família não esteja nesse grupo tão triste. O nosso sentimento a todos esses familiares e essas pessoas no momento de agora.